Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads now and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me from shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Oh, now with your hands up if we mean it. I'll never forsake You. I'll never forsake You. I'll never forsake You. Because He first loved me. In the sweet by and by, we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessing
sings that hallowed art. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet, by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worship Him. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings are at restful place in the sweet, by and by, we shall meet. Now let's sing this good old song. How many like this? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, a faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble at sinners awake. A faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be Thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it?
be spotless within, Hallelujah. be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's coming again. Would you want to be His foe, or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. Hallelujah. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Boa noite com Jesus a todos os irmãos, os que estão aí na internet, nosso pastor, toda a família de Deus. Nós vamos cantar ao Senhor o cântico de número 172. Eu era um pecador. Acho que é lá maior, né? A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me
desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Vamos cantar mais um, 201. As firmes promessas. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas das promessas brilharão. Se a fé te falta, os teus apertos, nas tuas promessas, descanso em paz. Quando és tentado, eu estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas das promessas brilharão. Se a fé De te fruta se esta extingue a vida, quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas das promessas brilharão. Promessas temos que no céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas
cessa, mas das promessas brilharão. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Aqui nesse livro há muitos pedidos de orações. Temos também aqui um pedido de oração. A irmã Lourdes, o nosso violeiro aqui, teve que ir ao hospital com a irmã. Ela não passa bem. Deus sabe melhor. Eu creio que Deus pode restaurar ela nesse instante, nessa oração. Eu convido aqui o irmão Mineiro, lá de Minas, pastor. Mineiro de Minas. Lá de Imanga, essa região aí. Eles estão aqui e ele vai orar aqui pelos pedidos de oração. E eu também já incluo a oração para a viagem, o regresso do nosso pastor, os campos missionários, não só a ele, todos os obreiros que carregamos isso nos nossos corações. Vamos interceder, por favor. Ora por esse povão aí. Senhor Jesus Cristo, mais um dia de bênção, Senhor. E nesta hora, Jesus, nós colocamos diante do Senhor estas pessoas, ó Pai, que pediram ao Pai para colocar os seus nomes no livro da oração. E nós entregamos, ó Pai, nos teus braços. Cuida de cada um, Senhor. Cura o enfermo, liberta o oprimido. Nesta hora, colocamos também diante do Senhor o regresso do pastor, ó Pai Cleomar. Que o Senhor guarda ele e proteja de todo perigo, de todo mal. Pedimos ao Senhor a bênção do Senhor, da Tua palavra nesta noite que vamos ouvir, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco e trazer a nós aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Perdoa nossos pecados, ser conosco, Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos, ó Deus, é da Tua palavra. Ela ressuscita, ela liberta, ela cura, traz para nós uma libertação total. Pedimos isto no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu. Em breve vem me buscar. Porfiarei por esta terra de além. Terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Graças a Deus. Chegou. Graças a Deus, irmão Guilherme. Cada qual tem seu lugar, né, no corpo de Cristo. Estava falando para o irmão Pedro, não é fácil. E hoje foi o dia. E não deu os irmãos chegar. Mas vamos, né, irmão Pedro? Nós vamos ler Mateus 12, como foi anunciado. 38, 39, até o 42. Depois nós vamos estar ouvindo um trechinho da mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida. Eu creio que é do parágrafo... Irmão, está aí, notado, né, irmão? 172, né?
175, né? Ótimo, então vamos ler aqui a escritura. Vamos ouvir somente crer. Amém. Vamos ler. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal. Ele está tentando encontrar alguém de quem possa lançar mão para a mulher com um fluxo de sangue. Ele ainda pode. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Pai, abençoe a sua palavra, santifica teu filho, que vou falar, a igreja que vai ouvir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir um trechinho da mensagem? Pode falar a mesma coisa. E ainda pode fazer a mesma coisa, dando a conhecer, declarando: nós estamos na presença de Deus, não a reconhecemos. Faz-me lembrar de uma pequena história, talvez já lhes tenha contado uma vez, eu não sei. Testemunharei neste momento. Como todos vocês sabem, eu caço animais grandes. E estava nas florestas do norte e ia caçar lá o tempo todo. E tinha um amigo lá chamado Bert Cole. Ele era um ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele, ele não se perdia. E nós realmente éramos amigos íntimos, mas aquele era o homem de coração mais malvado que eu já vi. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele costumava atirar em filhotes, que são filhotinhos de veado, só para me fazer sentir mal. Ele dizia: oh, vocês pregadores têm coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Dizia: você tem coração mole demais. Eu dizia: Bert, isso não é ter o coração mole. Agora, não tem problema matar um filhote, se a lei permite. Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Não é o tamanho ou o sexo dele, mas era só para ser mau quanto a isto. E ele atirava naqueles filhotinhos e simplesmente ria, zombava porque eu me sentia mal a respeito. Bem, pois ele fazia isso. E certo ano eu fui lá. Ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia soprar como um filhotinho, do modo que ele chama, você sabe, pela mãe. E assim ele disse: ei, Billy, antes de começarmos esta manhã, disse: quero lhe mostrar uma coisa que arranjei. E o mostrou a mim. Eu disse: Bert, você não usaria algo assim? Ele disse: oh, caia em si. E o sujeito tinha olhos como de lagarto, como algumas destas mulheres tentam pintar os olhos. Você sabe como, dessa maneira. Você sabe, olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto e o olho quase me assustou. E eu disse: Bert, não faça isso. Ele disse: oh, vocês pregadores de coração mole. Deste modo nós estávamos... Eu me atrasei um pouco para me levantar aquela vez
E aqueles veados do norte, o veado de orelhas compridas de vocês aqui, ele chega perto de você, mas não um daqueles. Quando já atiraram nele, ele é fala-se que Houdini é um artista em escapar. Ele é amador comparado com a eles. De modo que era tarde e já haviam atirado neles, e aqueles veados estavam se escondendo abaixados, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados de dia. Nós caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, bem alto até o Monte Washington. Havia cerca de 6 pés de neve no chão, clima bom para rastrear. Não vi nem mesmo uma pegada. Ele disse, o que acha, Billy? Eu disse, vocês os espantaram todos daqui, aquelas metralhadoras com que estavam atirando. E assim nós prosseguimos. Pouco depois, cerca das 11 horas, sempre levávamos uma dessas garrafinhas térmicas cheias de chocolate quente. É para o caso da gente se ferir ou alguma outra coisa, é estimulante. E um sanduíche. Eram, pois, cerca de 11 horas ou 11h30, eu acho. Chegamos a uma clareira mais ou menos do tamanho deste ginásio de esportes aqui, ou deste edifício, e sem mata. Ele, pois, se sentou, encostou o rifle numa árvore, começou a levar sua mão aqui atrás, e achei que ele ia pegar sua garrafa térmica. Pensei, bem, vamos comer. Normalmente nós chegamos ao topo da montanha e comemos, e um vai numa direção e outro na outra, e voltamos. E conhecemos bem a região. E se matávamos um veado, nós simplesmente o pendurávamos e então sabíamos, íamos e ajudávamos um ou outro a trazê-lo. Eu achei, pois, que ele ia fazer o seu lanche. E nós nos separaríamos porque era quase o limite superior da mata. Assim ele estendeu a mão para trás e comecei a me mexer para apanhar minha garrafa térmica, tomar meu chocolate. E começou a sair assim. E ele tirou aquele pequeno apito do bolso e o soprou forte assim. E olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto novamente. E soprou aquele apito. E quando soprou mais ou menos a distância de um lado a outro desse edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se algumas de nossas irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. E veja, aquele apito era um filhote e ele gritou. E esta grande corça se levantou. E por volta das 11 horas do dia, qualquer um que caça veado sabe que essa é uma hora ruim. Eles estão recolhidos. Ela, pois, se levantou e olhou em volta. Eu podia vê-la nitidamente. Ela olhou atrás para mim e ele soprou novamente. E ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Eles não fazem isso. Qualquer caçador sabe disso. E eles não fazem isso. Mas ela saiu bem ali. Por quê? Ela era mãe. Aquele era um filhote. Ela era mãe de nascença, e aquele filhote. E Bert olhou para baixo, puxou aquele ferrolho e armou aquele 30-06. E ele era um atirador certeiro. E eu o vi apontar assim e sabia que ele ia arrebentar seu fiel coração de lado a lado. Uma bala que fica no formato de um cogumelo de 180 grãos. E pensei, como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mal em chamar aquela veada mãe ali fora e então arrancar-lhe o coração com um tiro e ela tentando encontrar seu filhote? Como pode ser tão brutal a ponto de fazer isso? Eu estava pensando nisso e o vi apontar assim. E não pude ver isto. Era simplesmente demais. Acho que tenho o coração mole. Eu simplesmente me virei de costas e pensei, Deus, como ele pode fazê-lo? Como um ser humano pode ser tão malvado em fazer isso, arrancar com um tiro o coração daquela fiel mãe? Agora, ela não estava tentando fingir. Ela não estava encenando. Ela era mãe. Ela viu quando o caçador apontou aquela arma, mas ela correu? Não, senhor. Seu filhote estava em apuros e ela estava tentando encontrar seu filhote. E me virei de costas, como disse, e disse, Senhor Deus, como ele pode fazê-lo? Eu notei e esperei, a arma não disparou. E me virei e olhei e a arma estava fazendo assim. Ele não conseguia mais segurá-la. Ele se virou. Aqueles grandes olhos de lagarto tinham se transformado. Lágrimas lhe escorriam das faces. Ele jogou a arma no barranco e disse, Billy, chega disso. Guie-me a esse Jesus de que você fala. Ali mesmo, naquele barranco coberto de neve, eu o guiei a Cristo. Por quê? Ele viu algo verdadeiro.
viu algo genuíno. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aquela mãe não estava fingindo nada. Ela era uma mãe genuína. Não importa se fosse morte ou o que fosse, ela se encontrava perante a própria morte, sabendo que a qualquer momento aquela bala lhe arrebentaria o coração, mas ela estava atrás do seu filhote. Oh, se somente pudéssemos ser tão cristãos quanto aquela veada era mãe. Por quê? Ela nasceu mãe. Nasceu para ser mãe. Nós nascemos para crer na palavra de Deus. Nós nascemos para crer em Jesus Cristo. Inclinemos a cabeça. Quantos aqui neste momento, com a mão erguida, diriam: Irmão Branham, eu verdadeiramente gostaria de ser o tipo de cristão que aquela pequena corça era mãe. Eu queria que meu coração fosse simplesmente tão cheio de Cristo que pudesse resistir em face de qualquer coisa e ser um verdadeiro cristão, tanto quanto aquela corça era mãe. Esse é o tipo de experiência que eu quero. Você erguerá a mão? Deus o abençoe. Isso é ótimo. Deus os abençoe. Tantos por toda parte. Estou tão agradecido por vocês ainda terem algo de verdadeiro em vocês que os façam crer. Vejam, e se fosse o caso de vocês não crerem, não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que o coração esteja tão endurecido que absolutamente não possa crer? Condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disto? Sem saber a que hora a morte poderá bater a porta? Você tem de partir para a eternidade. E Jesus disse: aquele que não nascer de novo se torne tão cristão quanto aquela veada era mãe. Você nunca verá a Deus. Você está acabado, não importa a quantas igrejas se una. Ele estava falando a um líder religioso daquele dia, Nicodemos, um homem de 80 anos. Ele disse que lhe era necessário nascer, que lhe era necessário tornar-se cristão da maneira que aquela veada ali era mãe. Houve algum que não ergueu as mãos, que realmente conheça a presença de Deus, a reconheça e diga: sei que estou errado? Quando se dá conta de que está errado, você está reconhecendo a presença de Deus. Mas quando não sabe que está errado, a Bíblia disse: tu és desgraçado. Nesta era, a igreja seria desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, e não o sabes. Imagine se um homem ou mulher estivessem na rua, desgraçados, cegos, pobres, miseráveis e nus, e você pudesse lhes dizer que estavam nus, e eles o escutassem. Mas e se estiverem nus e não acreditarem em você? Que problema mental é esse? Bem, agora, é nesse tipo de condição espiritual que está. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas perante Deus, pecadores tentando se cobrir detrás de folhas de figueira de alguma denominação. E não o sabem. Vocês querem erguer a mão mais alguém? Deus os abençoe. Isso mesmo. O Senhor os abençoe. Antes que talvez vocês sejam visitantes aqui, nunca tenham visto Deus fazer nada. Mas antes que vejam algo, vocês ainda assim digam: eu aceitarei isto baseado na palavra. Sei que está aqui um que é mais do que Salomão. O grande Espírito Santo de Deus está presente. Eu o sinto. Eu creio nele. Eu vou erguer a mão. Eu sou pecador. Pedirei salvação. Pai Celestial, abençoa estes que estão de mãos erguidas. Pedimos que Tudo, Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre, sempre.
ti entrego, quero ser somente tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Glória a Deus. Veja aqui, irmãos, vamos banquetear um pouquinho aqui, mas veja aqui no parágrafo 108, 109, mas quando não sabe que está errado, a Bíblia diz: tu és um desgraçado. Nesta era, a igreja seria desgraçada. Miserável. Pobre. Cega e nua. E o pior, não sabem. Rejeitaram a maior mensagem. E ao rejeitar o mensageiro da era, está rejeitando a mensagem que é Deus. Aí se torna isso, laodiceianos, nem frio, nem morno, como está aqui em Apocalipse 3, leia comigo, você que está ouvindo, vamos aí, 3,14, olha a 7ª carta à igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Você que rejeitou e que rejeita até hoje a mensagem, eu sei as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha para você ver que era terrível. Uma era vomitada da boca de Deus. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado
e miserável, e pobre, e cego, e nu. Você sabia que o Senhor Jesus Cristo ele tem colírio para pingar nos olhos? Você que está no alcance de nossa voz, ora a Deus, pede ao Senhor para pingar colírio nos seus olhos, para que você veja a mensagem do profeta, para que você venha servir a Deus. Aconselho que de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas, seja sincero com o Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus, que Ele vai te mostrar nessa Bíblia um só Deus, um só batismo e um só Senhor, e vai te mostrar o maior mensageiro. William Marion Branham veio e manifestou a mensagem do Filho do Homem. Está aqui em minhas mãos a mensagem. Ele segue dizendo aqui: 200. Imagine se um homem ou mulher estivessem na rua, desgraçados, cegos, pobres, miseráveis, nu, e você pudesse lhe dizer que estavam nus, e eles o escutassem. Mas e se estiverem nus e não acreditarem em você? Estão nu, espiritualmente, nu. Que problema mental é esse? Não vê que está nu e não sabe que é um pobre, que é um miserável, que é um desgraçado. Que problema mental é esse? Graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo pingou o colírio nos nossos olhos, irmãos, e abriu o nosso entendimento para nós compreender essas sagradas escrituras. Bem, agora é nesse tipo de condição espiritual que está as pessoas estão espiritualmente cegas. Você me compreende? Que é no sentido espiritual. As pessoas estão cegas, nua. Essa mensagem veio colocar roupa. Eu estava evangelizando uma pessoa hoje. Ela era da Argentina. Falei, senhora, eu prego a maior mensagem, o maior mensageiro. Chama-se William Marion Branham. Ela perguntou, aonde está esse? Aonde está isso? Eu falei, está lá em Mateus 17, 11, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, verso 7. Ela ficou assim. Ele é um dos maiores ministérios que veio de restauração, veio restaurar nossa fé, veio colocar roupa nos homens, veio colocar roupa também nas mulheres, em ordem, para chegar a hora do arrebatamento, não ficarem por aqui. O céu começa aqui. É nesse tipo de condição espiritual que está. As pessoas estão espiritualmente cegas, desgraçadas, miseráveis, nuas perante Deus, não tem a revelação, não sabe nem quem é o Pai, não sabe nem ver o Pai no Filho, nem o Filho no Pai. Mas graças a Deus, igreja, a revelação nos trouxe, nós vemos hoje e sabemos quem é o Pai. Isso é grande demais.
pecadores tentando se cobrir de trás de folhas de figueiras, de alguma denominação, e não sabem. Sabe o que a Bíblia te adverte? Sai desta grande Babilônia, venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha participar de uma ceia, como a Bíblia ensina, com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés. Venha servir de verdade um só Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho. Quero voltar aqui nessa velha Bíblia um pouquinho. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Mas aqui tem um maior do que Jonas. Aqui tem um maior que Salomão. Aqui tem um maior do que a rainha de Sabá. Aqui tem a revelação da palavra. Aqui tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é falar línguas. O Espírito Santo é você reconhecer a mensagem do dia, da hora, o mensageiro da hora. Isso aqui é o Espírito Santo. Olha aqui, eu quero só dar uma... Nós já passamos essa mensagem, nós conseguimos chegar hoje no fim. Mas olha aqui, irmãos. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Oh Jesus, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Oh Jesus. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui. Quem é mais do que Jonas? Aqui tem um profeta, veio e manifestou uma mensagem. Veio e manifestou a mensagem do Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Deus, ele está aqui em forma de Espírito Santo. Aqui está o maior. Ô irmãos, não é o que está pronto, tudo preparado, o cenário para explodir, que é maior. A bomba atômica não é maior do que a revelação da palavra. Aqui tem um maior do que a bomba atômica. E a sua igreja, irmãos, a noiva nunca vai passar pela grande tribulação. A igreja sim, mas a noiva não. Que grandeza. Geração, se vocês cegas, se vocês buscam por sinal, eu vou dar um caldinho para você aqui. Você quer um sinal maior do que esse aqui? Desse mensageiro, o William Marion Branham? Aqui, quando ele esteve na África do Sul, 200.000 pessoas na pista de corrida de Durban, e quando elas viram uma vez aquilo acontecer, assim, depois de lhes explicar isto, apenas de forma simples e branda, elas viram uma coisa acontecer. Aquilo revelado, 25.000 pessoas foram instantaneamente curadas. Vocês que estão atrás de sinal, venha, aqui tem sinal para vocês também. Tem um maior do que esse sinal, o Espírito Santo, a revelação da palavra. Vocês querem um sinal maior do que isso para essa era de Laodiceia? 25.000 pessoas foram instantaneamente curadas. De uma só vez. Levaram 7 furgões carregados. 7 furgões carregados. Sabe de quê?
Olha o comprimento desses caminhões do comprimento daqui, de 18 rodas assim, e abarrotaram de velhas muletas e coisas tais, pagãos que nem mesmo sabia qual era a mão direita e a mão esquerda. O prefeito daquela cidade de Durban ligou na hora para o profeta. Irmão Branham, sai na sua janela que você vai ver algo que você nunca viu. Caminhões com 18 rodas, carregado de muletas, cadeira de rodas, 25 mil pessoas foram curadas. Sai aí, profeta, para você ver. Glória a Deus. O senhor Sidney Smith, o prefeito de Durban, ligou e disse: vá até a sua janela, na direção do Oceano Índico. Você verá algo que nunca viu. E era a escolta policial vindo com 7 daqueles grandes furgões carregados com centenas de pessoas andando atrás deles, que no dia anterior estavam nas macas e camas de lona e nas padiolas que eles tinham, cantando somente crer. Mas no dia anterior, todos deitados em cima daquelas padiolas. No dia seguinte, o quadro mudou, todos cantando somente crer, e se tu creres, tu verás a glória do Senhor. Tudo é possível. Uma semana atrás, ali estavam em guerra uns contra os outros. Guerra nativa, por quê? Não conhecia a Deus. Eram nus, miseráveis, cegos, porque não conhecia. O lar que tem o Espírito Santo é um jardim de Deus, gente. O lar que tem o Espírito Santo tem meditação, tem leitura da Bíblia, tem hinos, tem louvores. O lar que tem o Espírito Santo tem salvação, tem cura divina e não tem confusão. Vocês viram aqui? Do profeta trouxe o Espírito Santo em cena, 25 mil pessoas, que não sabia nem que era braço direito e braço esquerdo, no dia seguinte cantando somente crer. Oh Deus, me ajuda, eu quero isso. Vocês veem o benefício de ter um profeta, gente? Veja o benefício de receber a mensagem do 7º anjo, receber um mensageiro nesta era de Laodiceia, era vomitada da boca de Deus, onde Deus está batendo na porta. Quem está de fora batendo, está de fora, batendo para entrar, está de fora. Eles jogaram Deus para fora, não aceitando a mensagem do 7º anjo, não aceitando ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceitando participar de uma fila, de uma santa ceia, como está escrito em São João 13, 1 Coríntios 11, 23, não aceitando. Oh Jesus, eles estavam em guerra, uns contra os outros, um dia antes. Guerra nativa, e ali estavam caminhando, de braços dados. Olha aí, quem traz paz, é só o Espírito Santo que pode trazer paz. Vamos continuar aqui. Bert, companheiro complicado esse homem, né? Mas se vocês viram, pediu exatamente o batismo. Mal, matava só para ver o tombo. Olho de camaleão, diz o profeta, esse homem. Fez um apito. Exatamente.
Se você não fosse um pregador, William Branham, você seria um bom caçador. Você é coração de galinha. Todos que têm o Espírito Santo têm sentimento. Busque o Espírito Santo. Alimente o Espírito Santo. Que você terá sentimento de uns para com os outros. Tem um destaque aqui. Você pergunta, quantos anos de mensagem? 30, 40 anos. Você vai conversar com ele, a mensagem só está na cabeça. A mensagem não desceu no coração. Intelectual. Mensagem na cabeça não faz efeito nenhum. Mensagem tem que estar no coração. Aqui, ó. Destaque do encontro. A separação traz sofrimento. E a palavra de Deus traz separação. Ele te separa como ele separou Abraão. Nós somos a semente ou não somos a semente de Abraão? E nós somos águias. Águias é uma ave, separadíssima. Ela não mistura. A alimentação dela é diferente das águias. E Deus nos comparou como águias. Nós comemos comida fresca pela graça de Deus. Olha a comida fresca aqui que desceu do céu. Temos comida com fartura. Olha aqui. Encontro isso aqui, hein? Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Saudosa lembrança. Você é o portador do sangue do Cordeiro. Não são as ondas que podem me sucumbir. Não é as ondas que vai te sucumbir, porque você tem uma âncora. Eu tenho uma âncora. Quantos têm uma âncora aí? Não são as ondas que vai te sucumbir, não. Nós temos uma âncora. E nós estamos ancorados, firmados. Não é ondas que vai te sucumbir, não. É uma ondinha que eu estou entregando, não. Nós temos uma âncora. Minha âncora é Jesus. Esse nunca vai afundar. Minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venha as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Você tem uma âncora, igreja. Creia nisso. Nós temos uma âncora. As ondas não vão te sucumbir, não, igreja. As ondas não vão nos sucumbir. Oh, Jesus. Nós não baseamos essa fé. Ele ressuscitou e vive. Vocês estão vendo onde está baseado nossa fé? Você andando por aí, as pessoas, mas vocês creem num homem morto. A nossa fé tem uma tumba aberta lá em Jerusalém. É sinal que outras vão se abrirem. Tem muitos destaques, mas vamos continuar aqui, nosso tempo já está indo. Olha isso aqui. Faz-me lembrar de uma pequena história. Talvez já lhes tenha contado uma vez, eu não sei. Testemunharei neste momento. Como todos vocês sabem,
eu caço animais grandes. Estava nas florestas do norte, ia caçar lá, o tempo todo. E tinha um amigo lá chamado Bert. Ele era ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele. Interessante, essa senhora que hoje estava conversando com ela acerca da mensagem, ela é índia. Ela me disse, eu sou índia, eu sou da Argentina, sou índio, Índia. Ela vai ouvir isso, está ouvindo, não sei. Nunca tinha de me preocupar com ele, ele não se perdia. E nós realmente éramos amigos íntimos, mas aquele era o homem de coração mais malvado que eu já vi. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele costumava atirar em filhotes, que são filhotinhos de veados, só para me fazer sentir mal. E dizia, vocês pregadores têm coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Dizia, você tem coração mole demais. Quem tem o Espírito Santo tem sentimento de uns para com os outros. Sabe suportar um ao outro. Sabe que precisa orar para o errado. Eu dizia, Bert, isso não é ter coração mole. Agora, não tem problema matar um filhote se a lei permite. Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. E não é o tamanho ou o sexo dele. Se a lei permite, mas se não permite, matar os filhotinhos. Mas era só para ser mal quanto a isto. E ele atirava naqueles filhotinhos e simplesmente ria, zombava, porque eu me sentia mal a respeito. Bem, pois ele fazia isso. E certo ano eu fui lá, e ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia soprar como um filhotinho, do modo que ele chama, você sabe, pela mãe. E assim ele disse, ei Billy, antes de começarmos esta manhã, disse, quero lhe mostrar uma coisa que arranjei. E o mostrou a mim. Eu disse, Bert, você não usaria algo assim. Por que a nossa vida é carta lida por todo mundo? Estamos evangelizando uma família grande. Inclusive, sexta-feira nós temos culto lá. Ela olhou no rosto do irmão dentro do mercado, lá o irmão Jaime, e já leu a vida dele. E correu para cima dele, você tem palavras para nos ajudar. Ele imediatamente me ligou e falou, tem vamos fazer uma visita. E chega lá e abrir essa velha Bíblia. As pessoas que não são religiosas, que coisa linda, que visita maravilhosa. Oh, igreja, nós só temos que pular o tanto que nós vivemos. Cantar somente o tanto que eu vivo. E deixar e viver a mensagem. E deixar, porque sua vida é uma carta lida por todo mundo. Não tem como esconder nada dentro dessa mensagem, gente. Essa mensagem é Deus. Eu disse, Bert. E certo ano eu fui lá. E ele tinha inventado esse pequeno apito. Eu li aqui, né? E mostrou a mim. Eu disse, Bert, você não usaria algo assim? Ele disse, caia em si. E o sujeito tinha olhos como de lagarto. Quantos conhecem lagarto? Já viu o olhar de um lagarto? Fica pertinho dele para você ver o olhar dele. É forte.
como algumas destas mulheres tentam pintar os olhos. Você sabe como? Dessa maneira? Você sabe? Olhou para mim com aqueles olhos parecidos de lagarto. Estava cansado, ele chegou para descansar. Olhou, quase assustou o profeta. Vocês sabem, essas mulheres que usam essas coisas em cima do olho, manda aquela coisa errada, dessa grossura, aquele trem preteja tudo assim, ó. O profeta viu isso no inferno. Oh, gente, essa mensagem nos libertou. Essa mensagem continua nos libertando. Como o irmão orou aqui, ó. Essa mensagem tem nos dado libertação total. Essa mensagem é maravilhosa demais. A gente vê ali a noiva do irmão Guilherme, que coisa maravilhosa, coração maravilhoso, obediente, amável. Vocês têm tudo para dar certo. Você tem tudo para ser um casal exemplo. Vocês têm tudo nessa mensagem. Eu disse, Bert, não faça isso. Ele disse, ó, vocês pregadores de coração mole. Ixi, meu tempo já foi. Deste modo, eu me atrasei um pouco para me levantar aquela voz e aqueles veados do norte, o veado de orelhas compridas de vocês aqui, ele chega perto de você, mas não um daqueles. Quando já atiraram nele, ele é fala-se que Oldini é um artista em escapar, e ele é amador comparado com eles, de modo que era tarde e já haviam atirado neles, e aqueles veados estavam se escondendo, abaixados, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados de dia. Nós caminhamos até o velho desfiladeiro de Jefferson, bem alto até o Monte Washington. Havia cerca de 6 pés de neve no chão, clima bom para rastrear. Não vi nem mesmo uma pegada. Ele disse, o que acha, Billy? Eu disse, vocês os espantaram todos daqui, aquelas metralhadoras com que estava atirando. E assim nós prosseguimos. Pouco depois, cerca das 11 horas, sempre levávamos uma dessas garrafinhas, olha gente, térmicas cheias de chocolate quente, é para o caso da gente se ferir ou alguma outra coisa. É estimulante, eu não sabia disso. Olha, nós aprendendo mais alguma coisa aí, ó. Quem gosta das matas, está vendo? A garrafinha de chocolatinho é estimulante. É um sanduíche. E um sanduíche. Eram, pois, cerca de 11 ou 11h30, eu acho. Chegamos a uma clareira, mais ou menos do tamanho deste ginásio de esportes aqui. Ou deste edifício sem mata. Ele, pois, se sentou, encostou o rifle numa árvore e começou a levar sua mão aqui atrás, e achei que ele ia pegar sua garrafa térmica, e pensei, bem, vamos comer. Você sabia? Ele foi pegar o rifle para insultar o profeta, porque ele sabia que tinha algo no profeta diferente. Ele sabia que o que estava no profeta provocou a sede nele. E o que está em nós provoca sede também no mundo. Nós precisamos crer nisso, igreja. Oh Deus,
Ele estendeu a mão para trás e comecei a me mexer para apanhar minha garrafa térmica, tomar meu chocolate, e começou a sair assim. E ele tirou aquele pequeno apito do bolso e o soprou forte assim, e olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto novamente, e soprou aquele apito, e quando soprou, mais ou menos a distância de um lado a outro desse edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se algumas de nossas irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. Veja, aquele apito era um filhote, e ele gritou, esta grande corça se levantou, e por volta das 11 horas do dia, qualquer um que caça veado sabe que essa é uma hora ruim. Eles estão recolhidos, escondidos lá dentro das moitinhas. Mas por causa do apito, a mamãe levantava e vinha em defesa do filho. Ela, pois, se levantou e olhou em volta, e podia vê-lo nitidamente. Ela olhou atrás para mim, ele soprou novamente, ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum, eles não fazem isso, qualquer caçador sabe disso, e eles não fazem isso, mas ela saiu bem ali, por quê? Ela era mãe, aquele era um filhote, veja, ela era mãe de nascença, e aquele filhote, Bert olhou para baixo, puxou aquele ferrolho e armou aquele rifle, 30-06, fuzilzão, hein? E ele era um atirador certeiro, e eu vi apontar assim, e sabia que ele ia arrebentar seu fiel coração de lado a lado, uma bala que fica no formato de um cogumelo, de 180 grãos, peso da bala. Pensei, como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mal em chamar aquela veada mãe ali fora e então arrancar-lhe o coração com um tiro, e ela tentando encontrar seu filhote? Como pode ser tão brutal a ponto de fazer isso? Eu estava pensando nisso e vi apontar assim, e não pude ver isto, era simplesmente demais. Acho que tenho o coração mole. Eu simplesmente me virei de costas e pensei, Deus, como Ele pode fazê-lo? Como um ser humano pode ser tão malvado em fazer isso, arrancar com um tiro o coração daquela fiel mãe? Agora ela não estava tentando fingir, ela não estava encenando, ela era mãe, ela viu quando o caçador apontou aquela arma, mas ela correu. Não, senhor, seu filhote estava em apuro, e ela estava tentando encontrar seu filhote. Me virei de costas, como disse, e comecei, disse, Senhor Deus, como Ele pode fazê-lo? O profeta começou a orar. Eu notei, e esperei a arma, e não disparou. Elevei meu pensamento lá em cima, Senhor Deus, como pode esse homem, com um coração tão mau, tão duro, disparar sobre o filhote, sobre a mãe, esse filhote vai morrer. Me virei e olhei, a arma estava fazendo assim, ele não conseguia mais segurá-la, ele se virou, e aqueles grandes olhos de lagarto tinham se transformado, lágrimas, aqueles olhos de camaleão se transformou em lágrimas, que lhe escorriam da sua face. Ele jogou a arma no barranco, pum, e disse, Billy, chega disso, guie-me, batiza-me, leva-me às águas. Billy virou ele numa poça de lama ali, batizou ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Não quer também ser batizado? Você que está aí do outro lado. De um coração duro, virou um coração mole. Oh Deus!
E aquela costa estava atrás do seu filhote. Se somente pudesse ser tão cristão quanto aquela veada era mãe. Vamos encerrar esse culto. Vamos pedir a Jesus. Vocês lembram o que o anjo disse para a irmã Umbrana? Quantos lembram? Quantos lembram? Eu dei até o destaque aqui. Que o anjo disse para a irmã Umbrana? Não lembra? Se ele fosse mais sincero com Deus, sua oração nada pararia diante. Vem, Gui, encerra aqui para nós. Encerra aqui o culto. Senhor Deus, nós encerramos com esse sentimento, Pai, dessa mãe corsa. Guia, Jesus, como esse Bert gritou para o profeta. Guia esse Jesus que você tanto fala. Guia-me a esse Jesus que você tanto fala e conhece. Aleluia. Guia-me, Pai, a águas tranquilas. Refrigera minha alma, Senhor. Cumpre em mim a tua promessa, Senhor. Cumpre em mim a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Essa âncora é Jesus, veio para